Graça e paz, estamos aqui, né, para começar mais uma aula, né, tô com muita saudade de vocês, mas logo, se Deus quiser, vamos estar juntos, né, e matar essa saudade, nos abraçarmos e adorar a Deus em comunhão. E antes de começar a aula, vou orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã que o Senhor tem nos concedido com saúde. E Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós, até aquilo que nem vemos, Senhor. Obrigado por nos proteger de toda essa situação que está acontecendo, Senhor. Nos guardar e nos livrar de todo esse mal. Seja com cada junior, que possamos aprender mais da sua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito legais, muito importante, né? E o primeiro que a gente vai falar é sobre lei e graça, né? O que seria lei e graça, né? Queria falar um pouco com vocês sobre a lei de antigamente, que Moisés deu ao povo, né? Diretamente de Deus, os 10 mandamentos, e que até hoje a gente segue, né? Porque essa lei não morreu, essa lei ainda é válida, ela é perfeita, ela é pura, continua sendo a lei de Deus, né? Que a gente tem que amar a Deus, a gente tem que amar o nosso próximo, não pode matar, não pode roubar. E até as pessoas que não são cristãs, essas pessoas seguem essas leis porque hoje em dia também não se pode matar alguém, não se pode roubar alguém, né? Porque vai para julgamento, né? Essa pessoa é julgada entre se ela é inocente ou se ela é culpada, né? Num tribunal e, enfim, até hoje é válida. E aí eu fiz aqui um esqueminha pra ver se vocês entendem. Eu não sei se vai dar pra ver, porque eu acho que vocês estão vendo ao contrário, mas aqui a lei, quando é obedecida, você vive uma vida justa, né? E quando você não obedece a lei, isso tem consequências, você vive uma vida com castigo, né? Porque Deus castigava as pessoas, por isso que às vezes as pessoas falam que Deus era mau. Não, mas Deus era justo. Se aquela pessoa não seguisse a lei de Deus, ela era castigada. Não que, tipo, ela ia morrer ou alguma coisa assim. Quando as pessoas pensam castigo, pensam uma coisa muito ruim. Mas talvez aquela pessoa ia sofrer, ia perder seus bens. Dependendo, né, do seu pecado, não sei como Deus agia, né? Não dá pra saber. Mas aquelas pessoas tinham consequências. E até o povo castigava aquela pessoa, né? Tinha gente que era apedrejada, que sofria muito, né? Castigo mesmo do povo. E aí, Jesus veio para nos trazer a graça de Deus, né? E o que seria essa graça? Graça é o favor imerecido de Deus, ou seja, a gente não merece, mas a gente tem porque Ele nos ama, porque Ele teve compaixão de nós e levou Jesus para morrer. Porque com a morte de Jesus, Ele perdoou todos os nossos pecados, certo? E aí a gente foi justificado. Então a gente foi justificado pela graça, né? Essa graça nos basta, né? Essa graça nos justifica, nos faz justo perante a Deus, né? E essa graça, a gente vive muitas coisas, né? Então aqui um outro esqueminha, essa graça, a gente tem perdão, a gente tem a vida eterna e a gente vive a lei, né? Porque quando a gente vive na graça, a gente vive naquilo que é certo, né? O que é correto. E a lei nos faz viver assim. Então a lei não deixou de existir. A lei é pura, ela é perfeita. Quem é pecador somos nós. O homem, a carne, que naturalmente é pecaminosa. Então, a lei não deixou de existir, a gente continua seguindo a lei, mas a graça veio para nos perdoar, para que a gente vivesse a vida eterna com Deus quando Jesus voltar. E aí, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gálatas 5, a gente vai ler do 2 até o 6, né? Gálatas, deixa eu abrir aqui. Cadê? Gálatas 5, a gente vai ler do 2 até o 6, tá bom? E diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar,
Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estar de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, né? Ou por amor, em outras traduções. Então, é exatamente isso a graça, né? A graça, a gente não precisa se justificar pela lei, a gente não precisa seguir a lei para ser justo, mas a gente já é justo porque Jesus nos trouxe a graça, Jesus morreu para nos perdoar. Então a gente não precisa seguir a lei para ser justificado, mas a gente é justificado de graça, pela graça de Deus. Então a gente não precisa fazer a lei só para procurar justificação, a gente já é justificado pela graça, então automaticamente a gente vive o que é certo, no caso, a lei. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fé e as obras. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Tiago, né, Tiago, deixa eu abrir aqui, Tiago 2:26, Tiago 2:26. Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que quis dizer com isso, né? Vamos primeiro esclarecer o que seria a obra. A obra seria o ato de você ajudar alguém, de você fazer as coisas na igreja, por exemplo, você ajudar a igreja com os seus dons, né? Se você sabe cantar, se você tá lá pra limpeza, se você tá lá pra pregar, enfim, ajudar a igreja num todo, assim, sabe? Ou ajudar as pessoas na rua, enfim, isso são as obras, né? Aquilo que você faz de correto, né? E aí eu fiz um outro esquema pra vocês vão ver ao contrário, infelizmente, né? Mas é assim, né? A obra tem pessoas, isso aqui é o que não pode acontecer, né? Vou explicar pra vocês. Que tem gente que faz obras boas, porque querem ser recompensadas. Isso não pode acontecer. Outras fazem porque querem ser aplaudidas, né? Querem, tipo, eu vou pra igreja e vou fazer isso porque eu quero que as pessoas me vejam, porque eu quero que as pessoas achem que eu sou justa, que eu, enfim, né? Querem isso. Outras pessoas querem provar a fé, né? A gente não faz obra para provar que a gente tem fé. Eu vou fazer isso. Eu vou orar para uma pessoa, para ela ser curada, para as pessoas verem que eu tenho fé. Não, jamais. Não é para provar que você tem fé. Obras não é para isso. Ou até mesmo para cumprir um mandamento, né? Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas enfim, aqui, para cumprir um mandamento. Obras não é para isso. Não é simplesmente cumprir um mandamento. Não é para isso que você faz obras, né? Mas agora eu vou falar o que é de verdade, né? O que são as obras e como elas devem ser feitas, né? E através da fé. A gente tem fé em Deus, a gente tem fé que o nome dele tem poder, né? A gente, por nós mesmos, não conseguimos nada. Mas Deus, sim. Jesus, sim, porque o nome dele é poder. Então a gente tem fé que Jesus está vivo, de que ele voltará, a gente tem fé de que ele pode fazer milagres, de que ele pode fazer maravilhas. Então a gente tem a fé em Jesus. E aí essa fé tem que gerar boas obras, né? A fé tem que gerar boas obras. Então é isso que o versículo diz, né? A fé sem obra é morta. Então você não pode simplesmente ter fé, né? No contexto desse aqui do Tiago, fala, né, sobre isso,
de que se você vê alguém na rua precisando de alguma coisa, vê alguém caído no chão, precisando de um alimento, precisando de um sustento, de um lar, e você puder dar, você tem que ajudar. Então é exatamente isso, sabe? No contexto aqui que diz. Você crê que Deus pode mudar aquela situação, a situação daquela pessoa, e que através da sua vida Deus pode mudar. Então você vai fazer obras, você vai fazer um ato para ajudar aquela vida, né? Então é exatamente isso, ó. A fé, né? Se você tem fé, consequentemente, né? Você vai fazer a obras. Então a obras é a consequência da fé, da sua fé. Então você tem fé de que Deus pode mudar. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo na escola e o pai dele está desempregado. E aí você tem fé que Jesus pode mudar a situação dele. E você vai lá e ora por essa pessoa. Mas aí você fala, tá, orei, eu tenho fé, mas aí eu tenho que colocar em prática, eu tenho que fazer alguma coisa. Então você vai lá, você não pode dar um emprego pro pai, né, do menino, ou da menina, né, do seu colega ou da sua colega. Mas você pode falar com seus pais. E aí eles podem de alguma forma ajudar, né? Talvez eles tenham eles trabalham em algum lugar que tá precisando de gente, e aí vai indicar essa pessoa, né, para trabalhar lá. Ou até mesmo você ajudar o seu coleguinha porque o pai dele tá desempregado, então talvez ele não tenha material suficiente, então você pode ajudar, sabe? Você crê que aquela situação vai mudar e através da sua vida, das suas obras, aquela situação vai mudar, sabe? Você teve fé de que Jesus ia agir e ele agiu através da sua vida, através das suas obras. Então é isso que o versículo diz, né? A fé vem juntamente com as obras, né? A gente não pode fazer as obras, aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Não pode fazer por isso. Né, para recompensa, para glamour, para ser aplaudido, simplesmente por um mandamento. Não, a gente tem que fazer as obras porque a gente tem fé, então a gente faz as obras, né? E agora, pra gente encerrar, queria que vocês voltassem lá pra Gálatas 5, né? Que a gente vai ler um dos versículos mais conhecidos. Tem até uma musiquinha que fala assim, Gálatas 5, 22. Não sei se vocês já ouviram, uma musiquinha de criança. Mas aí é boa pra gravar, entendeu? Dá pra gravar com essa musiquinha o versículo, né? Que é os frutos do Espírito, né? Então, Gálatas 5, 22. Como eu cantei aqui, né? Não sei porque eu cantei, né, gente? Mas enfim, Gálatas 5, 22. Diz assim... Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui, o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é a fé. Então, assim, e logo no 23 diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja... O fruto do Espírito é aquilo quando você vive na graça. Na graça, não é que não exista lei, mas como você é justificado, a lei é algo natural. Porque, assim, se você vive o fruto do Espírito, né, que é tudo isso que eu citei aqui, longanimidade, caridade, né, ou amor, fé, mansidão, bondade. Se você vive isso, automaticamente você está vivendo a lei, né? Porque é aquilo que é certo, né? Então, quando diz contra isso, não há lei, é porque você está fazendo o que é certo. Então, você não vai ser julgado por isso, né? Você não vai por um tribunal, você ajudou uma pessoa na rua, né? Tu não vai, tipo, ajudei uma pessoa na rua, ajudei uma pessoa na rua, vou ter que ser julgado. Não, jamais, jamais, sabe? Então... é exatamente isso, os frutos do Espírito, você viver os frutos do Espírito, né? Então tudo se engloba, né? A graça, né? E dentro dessa graça a gente vive com o fruto do Espírito, porque a graça a gente pode aceitar ou não. Viver com a graça de Deus, a gente pode aceitar ou não. E se a gente aceitar, a gente aceita o Espírito Santo, a gente vive com o fruto, a gente busca viver esse fruto, né, do Espírito. E é como se fosse assim, um fruto, o fruto do Espírito, e as sementezinhas são cada detalhe, assim, né? Cada um desses detalhes de bondade,
amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio, você ter discernimento para lidar com certas situações. Então tudo engloba isso, né? A graça, aí você tem o Espírito, aí você vive esses frutos, automaticamente vivendo a lei. E aí das sementinhas desse fruto, né, como eu expliquei aqui, é a fé. E a fé, você acredita que Deus pode fazer alguma coisa e fazer através da sua vida, né? Fazer através das suas obras. Então Deus vai te usar para fazer isso. Amém? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido e que vivam na graça. Escolham viver nessa graça que é maravilhosa, que nos foi dada com muito amor, né, e compaixão que Deus teve por nós. Não merecemos, mas mesmo assim vivemos ela. Amém? Agora eu vou orar pra gente encerrar. E até uma próxima, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa aula, que eles possam colocar em prática no seu dia a dia, Senhor, possam viver na Tua graça, que possam ter fé em Ti e assim fazer boas obras, Pai. Seja com cada um, Senhor, que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e desde já te agradeço. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.